E aí, galera, olha só, continuando mais a nossa mega sequência sobre geografia urbana, né? Os problemas sociais urbanos, tá bom? Sobre os problemas sociais urbanos, um primeiro deles é a favelização, né? Eu até coloquei já aí, ó, o quadro do Portinari, né? Sobre os retirantes, para você já criar essa relação. Qual a relação entre retirantes e favelização? Todas, né? Principalmente a pobreza dessa população. Então, cá entre nós, a gente já comentou que a industrialização ela impulsiona a urbanização, né? Então, a urbanização dá um up violento devido à industrialização. Beleza, isso acaba gerando empregos, né? No nosso caso, os empregos não são suficientes para todo mundo estar lá empregado, ganhar bem e principalmente, como a gente já comentou também na questão da macrocefalia urbana, da polarização, a gente acaba criando isso tudo para apenas uma cidade, o que é interessante, né? Porque você bem pode ver que hoje no Brasil, uma das cidades que menos cresce é São Paulo, até parece. Não, estou falando em termos proporcionais, né? Mas São Paulo já não é a cidade que mais cresce, né? Já há um certo tempo. Por quê? Porque chegou no limite, né? Na verdade, extrapolou o limite, né? De modo bastante intenso. Então, o que vai acontecer? A gente tem o crescimento em outras cidades. Beleza. Então, a geração de empregos que é insuficiente acaba facilitando a exploração do trabalhador. Pense aqui comigo, ó. Um cara que sai desse jeito aí, dessa situação lá do sertão nordestino e chega em São Paulo para trabalhar, qual proposta que ele recusaria? Nenhuma, né? Eu coloquei aqui até algumas imagens para vocês perceberem melhor. Porque, tipo assim, a pintura do Portinari todo mundo já conhece, tal, né? Uma sequência ali, né? Mas olha só isso. Isso aí é a foto de uma família de retirantes, né? Pai, mãe, 2 filhos, né? Você bem pode ver aqui, ó, a mulher está carregando um frango aqui, ó, né? Por quê? É para comer. E isso, o que ela está carregando? Isso aqui são todas as roupas deles, todas as coisas deles, né? Imagina quando essa família chegar, que seja em São Paulo, o que eles vão poder recusar de oferta de emprego, né? Mais uma imagem, olha só, esse fluxo de saída de pessoas do sertão nordestino chegou em seu ápice aí a atingir quase 30 mil pessoas por mês em São Paulo. Então pensa, é você mover uma cidade pequena, né, pequena já não tão pequena, para dentro de São Paulo em um mês, né? Mais outro mês, mais 30 mil, né? Ou seja, é um fluxo imenso de pessoas, né? E você bem pode ver, a característica é a mesma, né? Todo mundo carregando as suas coisas. Tipo, a casa do cara tá aí, ó. Tudo que ele tem, tá carregando aí, né? Pode ver, ó, todo mundo descalço, né? Ou seja, o quadro do Portinari não mente em nada, né? Mais uma, olha só, a boa parte desses retirantes aí, eles acabavam pedindo carona e tudo mais, vindo de qualquer jeito, né? Tem uma música do Luiz Gonzaga que é muito interessante, que ele fala que ele trouxe tudo dele no matulão e o cadeado era um nó. Por quê? Porque o matulão é um saco reforçado, né? Aí ele ainda fala que ele só trazia a coragem e a cara, chacoalhando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Na verdade, ele está narrando, né, o trajeto do nordestino que saiu lá, né, do sertão para buscar trabalho, né? Ou seja, imagina a situação, né? Então, como que a gente compara isso com a realidade de um país desenvolvido? Não tem como comparar. Então, o que vai ocorrer? Essa população, quando chega em São Paulo, acaba gerando uma urbanização descontrolada, né? Como eles não têm nada, eles acabam invadindo terrenos, os mais precários possíveis. As favelas, na sua característica, né, tradicional, elas terão como
talvez o ponto ápice aí, a seguinte questão: sempre vai ser um morro, um buraco, alguma coisa, algum acidente geográfico, né? Por exemplo, em Londrina, perto do centro de Londrina tem uma favela. Por quê? Porque lá tem uma estação de tratamento de esgoto, né? Então é um baita de um fedor, ninguém quer morar lá perto. Quem que vai morar lá perto? Quem não tem condições. Então o cara acaba indo para essa localização. Beleza. Como ele está em uma invasão, não tem estrutura nenhuma, né? Não tem esgoto, não tem água tratada, não tem transporte público, calçada, rua, né? Energia elétrica. Você bem pode ver que na maioria das favelas é tudo gato, né? O cara vai lá, a ideia de gato não é de roubar a internet, de roubar canal de televisão, não, é de roubar energia, né? Porque o cara vai lá, sobe e faz uma conexão ali, puxa, outros vão puxando, para pegar fogo, explodir tudo, dar o curto-circuito, ó, rapidão, né? Não tem escolas, postos de saúde, e daí, quando o governo é questionado sobre isso, o que ele vai dizer? Fala, é impossível fazer alguma coisa lá. Então, realmente, lá é impossível. Essa população ela deveria ser retirada dessa localização e realocada em outro lugar, né? Então, ó, a favelização está extremamente relacionada com a precarização, né, da moradia e simplesmente a ignorância do governo em relação ao bem-estar de quem é pobre. E daí a gente tem outra questão, que é a mobilidade urbana. O que vem a ser a mobilidade urbana? Bom, a mobilidade urbana não é problema. Quando ela existe, quando ela é boa, vai que é uma maravilha. Por exemplo, naquele caso de Londres que a gente viu, né, a malha metroviária, lindo, lindo, né? Tem artista, tem governante e tudo mais que anda de trem de boa, né? O cara só tem um carro em Londres se ele quiser mesmo, né? Porque o metrô funciona muito bem. Então, na verdade, o problema é a falta de mobilidade urbana. Por quê? Porque você tem a falta de planejamento, né? Quem já foi em São Paulo, quem conhece São Paulo, sabe que, uma das coisas mais raras do mundo é ter uma rua reta em São Paulo. Você vê uma rua reta em São Paulo, você chega a assustar, né? Por quê? Porque São Paulo foi crescendo com diversas ocupações. Então, cada uma tinha uma forma de se desenvolver que acaba gerando essa imensa complicação. Outra questão da falta de mobilidade urbana. Os nossos governos eles geram poucas estruturas, né? Você bem pode ver o Rodoanel de São Paulo, é uma coisa que se não fizer, São Paulo trava, é impossível, né? Cá entre nós, eu acho impossível São Paulo já. Uma pessoa falar que ficou 2 horas no trânsito, 3 horas no trânsito, né? 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Cara, o cara perdeu 6 horas do dia dele. Isso é inacreditável, isso é impossível. Isso para mim não cabe. Tipo, eu demoro 20 minutos para sair da minha casa e chegar na escola, eu já fico puto. Falo, nossa, que é isso? Né? Então, o que é necessário que se faça? A reestruturação. Se você fizer elevados investimentos para reestruturar, só que você precisa destruir e reconstruir, né? Então, logicamente, isso vai gerar elevadíssimos investimentos, né? Por exemplo, a malha metroviária de São Paulo é insuficiente. Para você construir mais metrô, no Brasil fica extremamente caro. Por quê? As tecnologias quase nenhumas possuímos, né? Você tem que contratar empresas de fora. E daí você contrata empresa de fora, você ainda tem que pagar propina, né? Tem a corrupção que vai estar ali sempre embolada, né? Então, a maioria das vezes acaba não saindo, ou se sai, não sai direito. Resultado disso, congestionamento não é novidade para ninguém, né? Não é novidade para ninguém. Outra coisa, as enchentes urbanas ficaram triviais, né? Não tem problema nenhum. Enchente urbana a gente trata como se fosse uma coisa corriqueira, né? Outra questão, a segregação socioespacial. O que vem a ser segregação socioespacial? É só você pegar palavra por palavra. Segregar é dividir. Sócio, de social, de pessoas, e espacial, de espaço, né? Então é a separação de pessoas no espaço urbano. O que vem a ser isso? Bom, é aquela questão, por que o pobre mora na periferia, né?
Porque a periferia é o local mais distante do centro, né? O conceito de círculo mesmo, né? Você tem ali o centro e a periferia está mais distante. Só que esse conceito de centro e periferia, ele é antigo já, ele já caiu em desuso. Por quê? Porque senão as pessoas mais ricas de Marília, por exemplo, morariam no centro de Marília. E o centro de Marília, como todo mundo sabe, é comercial. O que aconteceu? Bom, as pessoas que moravam no centro, que eram mais ricas, elas viram que se elas criassem ali uma loja, construíssem alguma coisa, ele poderia morar em outro lugar e ganhar muito dinheiro ali no centro, né? Arrendar aquela loja que ele construiu e ganhar muito dinheiro, né? Só que para sair do centro, o que ele faz? Ele precisa criar um local especializado para ele ir. É por isso que nas cidades, as regiões centrais ou as regiões dos bairros mais caros vão ter o valor de IPTU mais elevado, né? Se você quiser comprar um casebre em um bairro que é mais caro, o valor do imóvel também vai ser mais elevado, né? Então, logicamente, isso acaba expulsando o pobre dessas regiões, né? E daí você tem, consequentemente, uma especialização dos bairros. Eu coloquei aí, ó, CDHU, né? A CDHU é uma coisa bastante nova na nossa realidade, né? Os projetos efetivos mesmo. E você bem pode ver que não tem uma CDHU que vai ser criada em um bairro nobre. Não vai, né? Eles fazem isso nos bairros pobres, ou seja, a CDHU acaba influenciando de modo direto nessa segregação socioespacial. O outro lado são as imobiliárias, que acabam comprando terrenos, né? Fazendo projetos para venda de casas, de apartamento. Quando eles vão montar, eles já sabem qual que é o nível socioeconômico que vai viver ali naquela região, né? Você não vai fazer um prédio para pobre morar no meio de uma região que só tem rico, né? E isso acaba, então, gerando essa diferenciação. Então, o pobre vai para a favela, né? Quem tem uma grana ali mais ou menos, consegue, hoje tem até condomínio mais ou menos ali de pobre fechado, né? Por quê? Porque são os um pouco menos pobres, né, que os pobres da favela, que eles ficam com medo de serem assaltados e tudo mais e fazem um condomínio fechado. Existem os condomínios fechados de alto valor, né? Que aí a segurança é tudo extremamente reforçado. Então, o que vem a ser isso? É o rico ou quem tem melhores condições se segregando, ele mesmo quer distância, né? Um outro local de segregação socioespacial é o shopping, que é muito visível isso, né? O shopping é um local de compra, né? A gente tem um exemplo, lembra do rolezinho, né? Que a molecada ia de quarta-feira pro shopping e tudo mais, tava dando treta do cacete, teve polícia, enfim. Por que aconteceu a treta? Porque os jovens que iam na quarta-feira pro shopping são pobres. Não é? Porque o jovem rico, o shopping center é o playground dele, né? Tipo assim, parou de brincar no play e tudo mais, então não, agora já pode ir pro shopping, né? O pai chega, deixa lá, dá a grana pro moleque e vai embora, né? Ele vai no cinema, come alguma coisa, vê os amigos e tudo mais e depois vai embora. Ou seja, ele não causa incômodo, entendeu? Você bem pode ver que nem no shopping, se você chegar mal vestido e for comprar alguma coisa, o atendente, que é um pobre, treinado para reconhecer pobre, ele não te atende assim tão bem, né? Ou seja, isso é segregação socioespacial. Fala, não, isso é preconceito. Também, né? Também. E daí, dentro da cidade, a gente tem também os chamados bairros industriais. Os bairros industriais são os únicos lugares que o pobre é bem-vindo. Por quê? Porque se ele morar ali do ladinho, eu não preciso pagar vale transporte para ele, né? Então, se ele está aqui do lado, beleza, né? É mais interessante, beleza? Então, a questão da segregação socioespacial, ela é um tema riquíssimo, né? Muito bom para redações, beleza? Esse aí, ó, é um exemplo, né? É Paraisópolis, o lado da favela, né? E o outro lado é o Morumbi. Você bem pode ver, ó, né? Um baita de um prédio, uma piscina por andar, cara. Olha que coisa linda, né? E do lado, ó, do lado, aquela loucura, né? Aqui um outro ângulo, olha só, Paraisópolis, né?
uma baita de uma favelona, e aqui do outro lado, ó, patrão, né? Tudo bonito. Então o muro é para conter o pobre, para segurar, beleza? Então, senhores, bons estudos aí para vocês. Tchau, tchau. Beijão. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau.